ó. Vamos retirar essa faixa, porque prédio público não pode ser utilizado de forma ideológica. É Brasil, dinheiro público com responsabilidade. Nesse vídeo vou falar sobre as manifestações previstas para hoje, dia 13 de agosto de 2019. Essas manifestações vão abordar a defesa da educação contra os cortes nas universidades, em defesa do povo brasileiro se aposentar, contra a reforma da Previdência e contra o processo de privatização do governo Bolsonaro. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um joinha, comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre as manifestações, porque é muito importante nesse momento a gente estar criando e apoiando canais com pautas 100% voltadas aos trabalhadores. Vamos lá? Solte a vinheta! Essa manifestação que está ocorrendo hoje em todo o país já é a terceira nesse ano. A primeira ocorreu no dia 15 de maio e a segunda no dia 30 de maio. As manifestações foram intensas e conquistaram o país inteiro. Aconteceram em todos os estados da República. É muito importante que a gente vá às ruas e combata essas falácias. Logo quando teve os cortes na educação, eles tentaram propagar que não eram cortes. Não há corte nenhum, é contingenciamento. Obrigado pelo sinônimo. Houve até o absurdo do ministro da Educação pegar chocolates e dizer que era apenas 3,5 chocolates. 3 chocolatinhos e meio, 3,5%. Dos 100, 3,5% segura. Na verdade, esses cortes já estão impactando 63 universidades federais, além de 38 institutos federais. 1,7 bilhões foram cortados da educação. Cerca de 30% dos gastos discricionários das universidades públicas. O que há são dois tipos de gastos. O primeiro gasto é obrigatório, onde envolve os salários dos professores da ativa e os inativos, onde o governo não pode mexer neles, sendo vedado por lei. O segundo é o gasto discricionário, onde há os gastos com despesas e investimentos dentro dos gastos discricionários, onde está todo o envolvimento do funcionamento da universidade pública, como gasto de luz, de água, de energia elétrica, de funcionários terceirizados, ou seja, já está impactando o funcionamento das universidades, porque tem que economizar gastos com energia elétrica, gastos com internet, precisando diminuir a velocidade da internet, produtos de limpeza. Os trabalhadores mais precarizados da universidade pública, que são os terceirizados, estão diretamente impactados com esses cortes, pois significa que nos próximos contratos seus salários e os números de trabalhadores serão diretamente impactados. Por exemplo, número de vigilantes, pessoas que trabalham na área da faxina, terão que duplicar o seu trabalho para poder suprir a necessidade. Até produtos de higiene pessoal, como sabonete, papel higiênico, a administração da universidade terá que cortar. Além disso, bolsas de estudos para novos estudantes não haverá. Novos cientistas serão prejudicados aqui no país. Nenhum país na história se desenvolveu sem investir na educação. Por exemplo, das 10 maiores universidades que se investem em educação no país, todas elas são públicas. Das 50 que mais se investe, 43 são públicas. Do ranking mundial das 1000 maiores universidades do mundo, todas as brasileiras que estão ranqueadas são públicas. Ou seja, eles querem destruir o que há de melhor no nosso país. Para desmentir as falácias na educação, eu já até gravei um vídeo sobre os 10 mitos da educação. Vou deixar o card aqui em cima para vocês verem. Além disso, a outra pauta importantíssima é em defesa do direito do povo brasileiro se aposentar. É inadmissível um país tão desigual como o Brasil acabar com a seguridade social, com a aposentadoria do povo brasileiro. É inadmissível que um trabalhador aceite se aposentar apenas com 65 anos de idade. No meu caso, por exemplo, vou ter que trabalhar 49 anos para poder me aposentar. Não podemos deixar que direitos históricos dos trabalhadores sejam prejudicados
para beneficiar uma pequena parcela da população. Os únicos beneficiados com a reforma da Previdência são os grandes banqueiros, as grandes instituições, os super ricos deste país, que são os credores da dívida pública do Brasil. Pois a dívida pública consome 43% do orçamento público. Eles, para comerem a fatia deles do bolo, precisam congelar todos os outros investimentos no país. Não foi por acaso que recentemente no governo Temer se congelou todos os investimentos em saúde, em educação, para garantir a fatia deles do bolo. Não satisfeito, eles querem fazer a reforma da Previdência, que é a outra segunda maior fatia do bolo, que consome cerca de 23% do orçamento. A grande diferença é que a Seguridade Social, ela beneficia todos os brasileiros, 207 milhões de brasileiros. Já os juros da dívida pública, ela beneficia apenas uma pequena parcela, os super ricos, aqueles 0,05% da população que tem o crédito da dívida pública do Brasil. É dinheiro que vai sair do teu bolso enquanto trabalhador e que saiu historicamente e vai beneficiar uma parcela privilegiada. A gente tem que se discutir a história da dívida pública no Brasil. Além disso, a terceira pauta da manifestação é contra as privatizações. Uns bancos públicos, por exemplo, têm que servir ao povo brasileiro. As taxas de juros têm que ser mais baratas financiadas por eles, para desse modo derrubar toda a taxa de juros na economia. Por exemplo, em 2014, quando a taxa Selic era mais de 12%, eu financiei minha casa por apenas 8,1%. Hoje a taxa Selic é 6% e a gente não consegue encontrar nenhum financiamento abaixo de 8%. Os bancos públicos têm que estar a serviço do povo brasileiro. Além disso, as agências de correio, elas fazem as entregas nos lugares mais distantes desse país. Naqueles lugares que só se chega com embarcação, que demora dias para chegar naqueles locais, é os correios que fazem. Se os serviços públicos são tão ruins assim, por que não se monta empresas privadas para concorrer com a iniciativa pública? Porque os Correios é quem consegue fazer as entregas mais baratas. Já tem diversas empresas privadas que não conseguem fazer uma entrega mais barata do que os Correios. Além disso, o maior ataque que está tendo aos trabalhadores é a entrega da nossa soberania através das privatizações da Petrobras, com o Supremo e tudo. Recentemente eu até gravei um vídeo sobre o julgamento do STF, que eu vou deixar o card aqui em cima, onde vocês podem verificar que o STF permitiu que se privatizassem empresas subsidiárias da Petrobras e de outras empresas públicas, sem estar discutindo com você e tão menos com o Congresso. Assim, podendo entregar todos os nossos recursos estratégicos sem ter uma discussão ampla com a população. A TAG já foi privatizada, a BR Distribuidora, empresas que são altamente lucrativas e que estavam a serviço da Petrobras e do povo brasileiro, que venderá seus serviços cada vez mais caro, buscando o lucro como primazia ao invés do interesse social. Agora vamos ver se os estudantes conseguem trazer um tsunami da educação, pois é inadmissível a gente, enquanto trabalhadores, verem nossos direitos históricos sendo atacados e não fazermos nada. Hoje somos no Brasil quase 98 milhões de trabalhadores. Desses, 43% está na informalidade. Muitos se acham empreendedores, se acham empresários, mas na verdade todos nós somos trabalhadores. Dos 207 milhões de brasileiros, de alguma forma, direta ou indiretamente, nós somos trabalhadores, ou da ativa, ou aposentados, ou parente de trabalhadores, filhos, esposas, esposos, que depende da força de trabalho de alguém para se sustentar. Por isso é muito importante que a gente tenha consciência histórica do nosso papel, que a gente tenha consciência de classe. E é nesse intuito que esse canal aqui tenta resgatar a história dos trabalhadores, pois só unidos e lutando é que a gente vai conseguir passar esse processo de retrocessos e de ataque aos trabalhadores que a gente vive nos dias atuais.
Então, pessoal, é muito importante que quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, deixem um joinha no vídeo, comentem, deixem a opinião de vocês para a gente construir esse canal com uma opinião 100% voltada aos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, estude, se informe, pois só o conhecimento e a luta que melhoram nossa vida. Até o próximo vídeo e fui! Uma voz proletária nas redes sociais.